O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos dá a alegria de poder rezar esse mistério tão grandioso. Hoje começa o tempo da Páscoa, propriamente dito. Terminamos o tríduo pascal e entramos no tempo da Páscoa de nosso Senhor ressuscitado. Nós vamos caminhar agora esse primeiro tempo, essa primeira semana, nós a chamamos de oitava pascal. Vamos viver toda essa alegria como uma única liturgia. Ainda estamos numa única festa, numa única celebração, a alegria do Cristo que ressuscitou. Depois entramos no tempo pascal e vivemos cada domingo deste tempo a culminar em Pentecostes, a festa do Espírito Santo. Olha a grandiosidade que tem a nossa igreja, a nossa religião, em viver essa certeza da presença de Deus numa festa solene, numa grande Shekinah, uma grande tenda. Fazer da tua casa essa tenda da habitação de nosso Deus. Que o nosso coração transborde de alegria, como transbordou os corações dos nossos irmãos naquele tempo, vivendo todo o mistério, participando de todas as etapas e realidades ali apresentadas. Tiveram coragem de enfrentar o medo. Repito isso que já estou falando em várias outras celebrações, com Maria, com João, com os amigos de Jesus. Temos que enfrentar o medo, contemplar a cruz, não ter medo, mas enfrentar e olhar para a cruz e acreditar. Acreditar na certeza de que tudo é feito no mais puro amor, na mais pura oferta.
E hoje nós escutamos os textos, se pegarmos a primeira leitura, por exemplo, Pedro já fala que toda a missão que lhe foi dada não é só simplesmente para confortar o seu coração, mas Pedro fala, tudo isso me é dado para me impulsionar a ir adiante, para anunciar o reino de Deus. E nós temos que anunciar esse reino, nós temos que proclamar essas maravilhas de nosso Senhor aos nossos irmãos e irmãs. Não ter medo da certeza do Deus que salva. Nosso Deus salva, nosso Deus cura. Aquele que se fez pecado por nós, nos trouxe a certeza e a plenitude de toda a vida. Por isso que esta celebração, ela traz esse cunho de vida nova. Podemos dizer que pela ressurreição de Jesus Cristo, somos uma nova criatura. Deus refaz o seu amor por nós, refaz a sua criação pela ressurreição de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se olharmos ali o texto do Evangelho, vocês repararam? Olha que interessante, depois pega aí na sua casa o texto da missa de hoje, pega os textos da ressurreição de Jesus, você vai ver como é importante, como é grandioso esse mistério. Como ontem dizia, o túmulo vazio, os guardas fugiram atônitos de medo. Quem não vive na luz foge. Quem não tem Cristo foge. Quem não tem Cristo fica preso na sua realidade e sofre. Os guardas sofreram as suas realidades. E Jesus Cristo ressuscitou. Uma prova que a gente sabe que o corpo não foi roubado é do texto de hoje. Vocês observaram, interessante, Maria Madalena, no primeiro raiar do dia, ela corre ao túmulo, mas ela corre na certeza daquilo que lá está. Ela quer chorar a realidade da dor que ela contemplou na cruz. Ela tinha certeza da ressurreição, mas ela tinha certeza também daquilo que ela podia enxergar, daquilo que ela poderia ver. E ela vai chorar o corpo de nosso Senhor. Chegando ao túmulo, ela encontra o túmulo aberto, vazio, não entra. Maria não entra. E é interessante o nome, Maria de Magdala. Maria é aquela portadora. Miriam significa Senhora portadora de luz. Então, aquela que foi liberta das sombras dos seus pecados por Jesus, se torna discípula de Jesus e vai ao encontro. Ela é a primeira que recebe o sentido pleno dessa luz. Cheia da luz, não fica ali, mas corre, vai ao encontro dos discípulos e diz: nosso Senhor não está no túmulo, Ele ressuscitou. Os discípulos atônitos, o que fazem? Correm ao encontro. 2 correm na frente, saem juntos, Pedro e o discípulo que o Senhor amava. Nós sabemos pela tradição que é São João Evangelista. Pega toda aquela realidade que vai ali. Por que não coloca no texto o nome do discípulo amado? Porque deixa só o discípulo que ele amava. Porque com certeza, meus irmãos, eu e você fazemos parte desse evangelho. Somos amados, Deus nos amou primeiro. E podemos adentrar nesse evangelho e caminhar, correr junto, mas na obediência. Por isso que o discípulo que Jesus amava, chegando no túmulo, vendo, não entra. Espera Pedro chegar, a barca da igreja, aquele que comanda a igreja, que foi aquele que recebeu esse grande encargo de apacentar as ovelhas de nosso Senhor. Como é importante hoje rezar também na ressurreição do Cristo, fazer uma memória toda particular pelo nosso Papa Francisco. Homem que sofre, mas que não deixa a barca à deriva, mas está ali comandando a barca, porque é Pedro, porque recebeu de Deus essa missão, mesmo em mares turbulentos, manter forte a chama da igreja. A nossa igreja não cai porque acreditamos no ressuscitado, porque temos Pedro conosco que nos orienta e nos conduz. É aquele que vai fazer, vai testificar a ação, vai olhar e vai comprovar. Ele não está mais aqui, mas não um corpo que foi furtado. Olha os linhos, o manto enrolado, ou seja, o tecido do rosto enrolado, colocado à parte, e fala: nosso Senhor ressuscitou.
E aquela fala de Madalena agora se torna grande. Aquele anúncio que os anjos deram se torna grandioso. Vão para a Galileia e lá há de me encontrar. O que é a Galileia, meus irmãos? De um modo geográfico, é um fato, é um local. De uma maneira clara, é um momento. Mas o que é a Galileia? A Galileia é todo o povo de Deus. Vão para a Galileia e eu me farei presente lá, hoje, na tua casa. Aqui na nossa igreja, na tua casa, é a Galileia. Deus se faz presente, o ressuscitado, aquele que traz a vida. Então, para que chorar as mazelas de nossa própria existência? Que possamos estar plenos dessa luz. O Senhor nos renovou. E aquele que recebe a luz não fica estático, anuncia, se torna luzeiro, se torna candeeiro, se torna focolare. E é assim que nós devemos viver, com esse fogo que é a presença de Deus, que é essa grande luz, que é essa coluna de fogo, não ilumine somente aqui a nossa igreja, o estado físico de pedras, de ferros, não, de madeiras, não. Que esse luzeiro ilumine a tua casa, que seja a luz que invada a tua casa, aonde quer que você esteja. Essa luz que é Cristo invade o seu coração e te dá vida. Então receba essa luz, meus queridos irmãos e irmãs, receba a graça dessa luz, e que a luz de nosso Senhor, que a luz que ilumina por esse Círio Pascal, ilumine também os nossos corações. Ontem dizia, irmão e irmã, talvez você não pôde participar da missa conosco, da Vigília Pascal, eu dizia uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente fica mendigando a existência do nosso físico. É tão importante um abraço, não é verdade? O mundo se encontra no abraço, mas digo para vocês, nós nunca estivemos tão unidos como agora. Porque nós não precisamos de um abraço físico somente. O nosso coração se une no coração de Cristo, que é luz. E o coração se torna uma única esfera, uma única igreja. Que a gente possa se amar mais. Viram que bonito o fato? O discípulo que Jesus amava foi e viu. Depois que Pedro entrou, na obediência, obediente, entrou no túmulo e acreditou. Jesus nos ama, Jesus me ama, Jesus te ama. Acredita, confia e tudo será novo, tudo será grandioso, porque o Senhor nos amou primeiro. E essa prova concreta do seu amor é a ressurreição. Cristo ressuscitou, aleluia. Como disse as Escrituras, verdadeiramente ressuscitou. Deixou os panos no túmulo, deixou o túmulo vazio, rolou a pedra que impedia a luz e nos deu a vida. O Senhor te convida hoje, nessa Páscoa, rola a pedra do seu túmulo, que te impede de ver e de celebrar a verdadeira luz. Que a gente possa viver a alegria dessa Páscoa, a certeza dessa Páscoa, e que essa Páscoa não seja só uma Páscoa que vai ficar marcada na história da humanidade e na história da igreja como uma Páscoa vazia, mas que verdadeiramente seja a Páscoa do túmulo vazio. Ele não está mais ali, ressuscitou e se faz presente em toda a Eucaristia que chega na tua casa. Cristo luz, Cristo eucarístico, Cristo memória pascal. Que o Senhor nos dê essa paz e que a gente viva hoje a alegria dessa Páscoa, a certeza de um Jesus que está em meio a nós, de um Cristo que nos ensina a ser com Ele luz para toda a humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.